Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Wallace e Gromit, A Vingança, filme dirigido por Merlin Crossan e Nick Park, um longa que tem distribuição da Netflix em vários mercados a partir do dia 3 de janeiro. Só que ainda assim, em países como Estados Unidos e Reino Unido, tem lançamento limitado nos cinemas. E até no Reino Unido esse filme será exibido no Natal na rede BBC. Essa é uma das minhas franquias favoritas na animação, uma das franquias que fez eu realmente me apaixonar pela animação por conta do trabalho impecável da Aardman. Um trabalho de stop motion que hoje em dia, no contexto da animação, acaba se tornando também um trabalho de resistência. Custa muito caro, fazer um stop motion demanda muito tempo de pós-produção também. Claro, um contato manual que às vezes os estúdios pensam, bom, vale mais a pena ao invés de um stop motion bancar 3 animações tradicionais. Ainda mais com o avanço tecnológico, ainda mais com a entrada da inteligência artificial. O que me encanta nesse projeto é o fato de que não existia uma pressão para chegar naquele número mágico de 90 minutos de duração, que no caso da animação acaba muitas vezes se tornando um ponto de corte. Então eu faço a mesma menção que eu trouxe na crítica de Look Back. É ótimo quando a animação ela não precisa ficar trazendo questões secundárias apenas para bater nos 90 minutos e assim, né, meio que cumprir uma exigência que às vezes o estúdio acaba colocando. Depois de 16 anos, nós temos um grande retorno de Wallace e Gromit. E eu repito, né? A admiração que eu tenho pela Aardman e o trabalho gigantesco que foi feito com esses personagens. Na minha visão, eles são os embaixadores do stop motion, desse estilo artesanal também de lidar com uma produção cinematográfica nesse gênero. A melhor coisa desse projeto é que existe uma essência da franquia, uma essência que remete lá aos curtas, inclusive. A atenção aos detalhes, o cuidado com cada cena, a construção dos cenários, essa questão toda da argila que se mostra tão complicada e difícil de pensar hoje em dia, né? Um estúdio investindo nesse projeto e ainda bem que a Aardman continua com esse trabalho. E é uma surpresa enorme também ver que a franquia ela sabe que ela tem uma bagagem tão boa que ela pode sustentar não só argumentos a outros filmes, mas também as próprias histórias já contadas. Por exemplo, nós temos aqui uma sequência do curta premiadíssimo, um dos curtas mais aclamados de todos os tempos de animação, que é As Calças Erradas. Que aliás eu deixo como recomendação, você precisa assistir esse curta antes de assistir Wallace e Gromit, até por conta do retorno do antagonista. Então, é uma produção que tem toda essa bagagem da franquia, não é uma produção feita apenas para lucrar em cima de um retorno na nostalgia, mas deixa essa impressão positiva de ver personagens queridos em uma nova dinâmica, em um outro contexto, lidando não só com a relação com o passado, que ela é feita pelo antagonista, mas também pensando em como trazer um tópico da tecnologia hoje para debate dentro de uma animação. O excêntrico Wallace cria Norbot, que é um gnomo inteligente projetado para ajudar Gromit no jardim. Só que quando o vilão Feathers McCraw escapa da prisão, o projeto de Wallace é posto à prova quando um exército robótico atormenta as autoridades. O principal tema da produção gira em torno do impacto da tecnologia no cotidiano, e isso é algo que a gente todo dia recebe alguma coisa nova, não só de soluções para automatizar processos, mas também de pensamentos, né, de como facilitar as coisas e como inserir a tecnologia no dia a dia. Essa é a obsessão de Wallace, e o Gromit, por outro lado, aí ele fica bem mais envolvido justamente com o trabalho manual. O Norbot seria essa criação do Wallace para facilitar as coisas dentro do que ele considera moderno, do que ele considera um salto tecnológico, um avanço, tirando, né, muitas vezes questões, por exemplo, para evitar fadiga e colocando aí um processo automatizado. A leitura que eu faço é que isso passa totalmente para o que o stop motion representa atualmente na animação. Como eu disse, é caro e demora a fazer um stop motion. A coexistência entre tradição e modernidade manifestada no roteiro pode ser exatamente aplicada nessa dinâmica de Wallace e Gromit dentro do gênero. Hoje em dia se fala muito da tecnologia, do uso, por exemplo, da inteligência artificial para retocar cenários, para fazer mudanças também, demissão de várias e várias empresas de animação de profissionais para justamente colocar a inteligência artificial em pauta. E aí o Wallace e Gromit vem com esse sentimento da tradição do stop motion dentro de uma assinatura do estúdio consagrada, mas também olhando para o que pode ser feito quanto ao avanço tecnológico. Então ele é um filme muito mais bonito, tem uma questão do cuidado com os cenários que é ímpar, seja no jardim, numa perseguição ou mesmo na prisão.
E como já anunciado, o retorno de Feathers McGraw é um dos pontos altos desse longa, porque não só reaproveita passagens do curta, como consolida uma nova jornada que acaba sendo muito engraçada. Esse é o vilão que se manifesta com um bom tema, com um olhar, com um zoom também. Ele não precisa falar nada porque ele cria uma situação que acaba gerando amplo desgaste. Com tanto tempo de diferença desde o último curta de Wallace e Gromit ou mesmo para o longa-metragem super premiado, claro que para apresentar os personagens para uma nova geração existe um pouquinho do passado, do que já aconteceu, flashbacks e também essa relação do Wallace e do Gromit, como que eles acabam também tendo uma rotina para quem nunca ouviu falar dessa dupla. Então acaba sendo, quem sabe, uma porta de entrada, só que cria uma passagem bem arrastada na introdução que eu devo falar que acaba sendo um pouquinho frustrante às vezes. Outra coisa é que você tem um intermediário, que é o Norbot, né? Esse gnomo inteligente. Você tem o vilão, o Feathers McGraw, e os dois protagonistas muito queridos, consagrados no gênero. Todos novos personagens, e aí eu destacaria especialmente a participação da polícia, não tem impacto algum na narrativa, salvo uma que outra questão quanto a uma perseguição, por exemplo. Ele é um filme feito para engrandecer o retorno do Feathers McGraw. Mas eu gosto muito desse tormento da manipulação dos cenários, da questão caótica e dessa imperfeição linda que é o stop motion da Aardman também. O Wallace Gromit, ele acaba referenciando vários filmes, seja filmes de ação, filmes que têm perseguição, até mesmo filmes de prisão. Tem algumas questões quanto a temas que acabam sendo hilárias e divertidíssimas. Para Wallace Gromit, A Vingança, nota 8. É uma animação muito bacana e 2024 é um ano que, para quem gosta desse gênero, tem muita coisa boa mesmo fora do grande circuito de visibilidade hollywoodiano, muitas vezes, que demanda aquela repercussão de bilheteria muito positiva. O Wallace e Gromit, eu acredito que quando entrar no streaming, sabendo da força da Netflix, vai popularizar realmente ainda mais essa franquia, mas eu deixo mais uma vez a recomendação: vá atrás do curta As Calças Erradas, porque acaba engrandecendo ainda mais a experiência, já que nós temos aqui uma sequência. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!